E aí, caros, tudo bem? Hoje nós vamos utilizar o .NET e vamos brincar um pouco com as imagens GPT da OpenAI, utilizando o DALL-E, a tecnologia DALL-E. Aqui nós vamos criar uma aplicação simples. Eu optei por utilizar o Blazor Server, por ele ter essa característica de aplicação reativa e fica mais simples você colocar ali um prompt onde você vai digitar um texto e assim que você pressiona, sei lá, um botão, ele vai exibir a imagem. No entanto, o que nós vamos fazer aqui pode ser feito em qualquer tecnologia, em qualquer linguagem. Pode ser feito, por exemplo, utilizando o MVC, que vai dar certo, mas apenas foi uma opção, eu optei por utilizar o Blazor. O primeiro passo, lógico, é você ir no site platform.openai.com, como você pode estar vendo aqui. Esse site é bem interessante, tem uma documentação bem abrangente. Se você for aqui em Documentation, eu aconselho você, depois de assistir esse vídeo, pesquisar, vasculhar essa página aqui, tem muita coisa interessante, explica os segredos, os melhores models de você utilizar, etc. E tem também esse menu aqui, que é o API Reference, que ele explica como é que você instala os componentes, inclusive explica como é que você utiliza essa API sem componente nenhum. Ou seja, utilizar ela no cru mesmo, fazendo, por exemplo, utilizando o Axios ou o HTTP Request. Porém, aqui para ir mais rápido, nós vamos utilizar o próprio componente da OpenAI. O próximo passo, você tem que estar logado nessa página. Você tem que fazer login em openai.com. Uma vez que você já esteja logado, você vem aqui no seu perfil e vem aqui em View API Keys. Essa aqui é a parte onde você vai criar as API Keys. Aqui você pode criar, excluir. É tanto que a nossa aqui, nós vamos criar uma que vai ser temporária. Eu vou mostrar ela explicitamente, ela aqui, não vai ter problema nenhum. Eu vou excluir depois do vídeo. Então aqui você pode criar as API Keys para possibilitar que sua aplicação se comunique com a API GPT da OpenAI. Vamos criar aqui Create New Secret Key. Vamos dar um nome aqui de Code Total Test. Um detalhe importante é que essa aqui é a única chance de você copiar a sua API Key, o seu Secret Key. Depois que você clicar em Done, você vai perder essa chance. Inclusive não era para eu ter feito isso agora, mas eu já fiz, tudo bem, porque nós nem criamos ainda a aplicação. Eu vou ter que manter isso no clipboard até a criação da aplicação. Bom, mas vamos dar um Done aqui. Você pode editar, mas nesse editar você só pode mudar o texto, então você não tem mais a chance de copiar. Bom, então vamos para o código, vamos pôr a mão na massa. Deixa eu ver como é que está aqui o tamanho da fonte. Vou aumentar aqui um pouquinho. Para você criar uma nova aplicação no .NET, você pode digitar .NET New sem parâmetro nenhum. E aqui ele lista para você os principais templates. Esse nome curto aqui é o que você vai utilizar para criar a aplicação. Então nós vamos optar por utilizar logo esse primeiro aqui, que é o Blazor Server. Então os mais comuns são Console, Web App, Razor, Class Library. Se você fornecer um .NET New --list, você vai ter uma lista mais abrangente, bem interessante, inclusive com React, com Angular, com MAUI, Blazor Assembly também. Bem interessante, aconselho você a explorar esses projetos, tem muita coisa interessante aí. Vamos limpar aqui e agora nós vamos criar nossa aplicação. Eu vou dar um comando .NET New, nós vamos utilizar o Blazor Server. Eu ia copiar, mas não, como eu estou segurando aqui a API Key, não posso copiar agora. Então, se você já estiver dentro da parte do seu projeto, se você criou antes a parte do seu projeto, já está dentro dela, então você já pode parar por aqui, pode dar um Enter e vai ser criada a aplicação. Como nós estamos fora, aqui, nós vamos criar a aplicação e eu vou dar um nome aqui, por exemplo, de, sei lá, qualquer nome aí, DALL-E Images. DALL-E Images. Pronto, e nós já vamos entrar na pasta e eu vou utilizar aqui o Visual Studio Code para programar. Então, vou dar um code ponto. Ele já abriu aí, eu já vou maximizar. Eu vou arrumar aqui um local para colar nossa API Key provisoriamente, para a gente não perder. Quando você cria uma aplicação nova utilizando o Visual Studio Code, uma aplicação .NET, ele pergunta se você quer incluir uns assets que vão possibilitar que você faça debug na aplicação. Provavelmente nós não vamos precisar fazer debug nessa aplicação, mas eu aconselho que você clique em Yes, porque ele vai facilitar a sua vida caso você precise debugar. Eu vou abrir logo o console, Ctrl Crase aqui, porque nós vamos precisar instalar uns componentes. Bom, eu colei aqui nossa API Key no código mesmo. Isso
Lógico, isso não é uma coisa aconselhável. Você não pode colocar dados sensíveis colados assim de maneira aberta no código. Nós não vamos aqui nos atentar a trabalhar 100% em boas práticas, mas pelo menos nós vamos aprender, pelo menos como esconder nossa API Key utilizando boas práticas. Existem vários métodos para isso. Nós vamos utilizar aqui um arquivo .env e futuramente você pode utilizar também variáveis de ambiente para isso, que é o mais aconselhado. Bom, nós vamos criar aqui um arquivo env. Vou aqui em new file. Vamos dar um nome para ele de .env. Nesse arquivo a gente vai criar aqui uma tag que é API Key, uma chave, desculpa. Nós vamos copiar a nossa API Key. Vou até recortar logo. Vou colar aqui e pronto. Nós já temos aqui esse arquivo. Qual é o detalhe? Esse arquivo ele não é versionado. E uma coisa aconselhável de você fazer também, que faz parte também de boas práticas, você cria uma cópia desse arquivo e coloca o nome dele, pode ser sample, pode ser example, que é o que nós vamos fazer agora. Pronto. O que ocorre é que nesse exemplo, claro, você vai tirar aqui os dados sensíveis de todas as chaves que você colocar nesse arquivo. Esse arquivo sim vai ser comitado, vai ser empurrado para o servidor, de maneira que as pessoas vão poder baixar esse arquivo para saber que elas precisam. Os desenvolvedores mais experientes, eles sabem que se encontra esse arquivo, eles precisam renomear esse arquivo e criar suas próprias variáveis, sua própria API Key, por exemplo. Vamos voltar aqui para o código para deixar limpinho como estava. Eu vou apenas apagar isso aqui. E antes da gente codificar qualquer coisa, vamos ver aqui a aplicação rodando, até para a gente pensar, porque isso aqui não foi muito... Eu não ensaiei muito esse vídeo, para falar a verdade. Até para a gente pensar como é que a gente vai colocar as coisas na tela. Eu dei um .NET Watch aí. O .NET Watch, você pode dar um .NET Run. O .NET Watch significa que se eu mudar alguma coisa na tela, ele já vai refletir na tela, desculpa. Eu não vou precisar ficar parando a aplicação e retornando novamente. Então, eu estou pensando em fazer isso. Aqui a gente coloca um título, a gente deixa esse prompt aqui, só que nós vamos colocar uma caixa de texto. É bem simples, a gente não vai aqui ficar perdendo muito tempo com design. E a gente vai apagar esse componente. Vamos lá, vamos tentar fazer alguma coisa aqui. Bom, primeiro que essa página que a gente viu aí é a index.razor. Para você procurar uma página de maneira rápida aqui, de maneira produtiva, você digita um command ponto no Mac, claro, e no Windows um Ctrl ponto. Eu vou digitar logo index, que é aquela página que a gente estava vendo. Alternativamente, você pode procurar, claro, a página aqui. Vamos inventar aqui um título. Vamos colocar, por exemplo, vamos colocar DAWI, até em maiúsculo mesmo. DAWI Images. Acho que pode ser. Aqui nós vamos fornecer algo como digite o prompt, bem simples. Vamos tirar esse componente, então eu vou dar aqui um Command Shift K, apaguei, Ctrl Shift K no Windows. Aqui nós vamos colocar um input, ele não está ajudando. Isso, como eu estou utilizando aqui o Emmet, quer dizer, o Emmet ele já vem nativamente no Visual Studio Code, ele está me ajudando a digitar essas tags HTML. Por hora nós vamos deixar assim mesmo. Acho que nós vamos precisar de um botão, claro que a gente precisa... tem que ter algo que dispare a geração da imagem, nós vamos precisar de uma imagem. Então vamos colocar aqui uma image aqui, vamos tirar esses campos adicionais. Nós temos aqui um input, que é um texto, um botão e uma image, vamos ver como é que tá. Acho que não está muito bom porque a gente precisa fornecer aqui um texto, por exemplo, gerar. E deixa eu ver se é só isso. Pronto. A imagem a gente não está vendo. Poderíamos até pegar uma imagem para servir como uma espécie de placeholder. Eu acho que nós não vamos fazer isso ainda. Se houver tempo a gente deixa para depois. Bom, e nós já vamos começar a codificar. Bom, aqui a parte HTML, se houver tempo nós vamos melhorar aqui esses estilos, não é? Mas já está até um pouco razoavelmente legível. Para começar a codificar no Blazor, você digita um @code e tudo que vai estar aqui dentro dessas chaves vai ser o código. Você pode também criar um arquivo separado. Aqui, para ir mais rápido, nós vamos no mesmo arquivo. Nós vamos digitar um código que nós vamos ter que fazer a leitura das nossas variáveis de ambiente, do nosso env, desculpa, sempre que a aplicação for inicializada. Você pode fazer isso, por exemplo, no program.cs também, mas vamos fazer aqui mesmo para o código ficar tudo numa página só. Para isso, para a gente fazer um código ocorra sempre que essa página for inicializada, nós podemos utilizar o método onInitialize, que inclusive é um override, eu esqueci aqui.
override A, nós temos que fazer uma sobrecarga do método onInitialize. Ele está escrevendo isso aqui, não sei porquê. Ele também tem o async. A gente não sabe ainda se vai precisar do async. Bom, nós vamos ter que parar aqui por hora, porque nós vamos instalar alguns componentes. Primeiro, o que eu pretendo fazer aqui é ler nosso .env. Então, para isso, nós temos que instalar o nosso componente, que é o .NET Edge Package. Aqui você está acessando o Nugget e nós vamos instalar o .NET Env, que já está aí. Vamos instalar esse componente, porque é para fazer a leitura dos nossos arquivos .env. Para isso, nós vamos criar 3 variáveis que eu esqueci de criar, privadas mesmo, como string. Em uma nós vamos colocar a nossa API Key, vamos inicializar ela com uma string vazia. Vamos criar outra aqui, que também é uma string, que é o nosso prompt. Vamos colocar aqui como um prompt text, pode ser. E mais uma, que é lógico, a imagem. A imagem, no DAWI, a gente pode optar por criar uma imagem tanto como URL como um base 64. Nós vamos optar por utilizar a imagem como um URL. Então nós vamos colocar aqui, sei lá, image URL, vamos inicializar ela com vazio também. E aqui nós vamos na inicialização fazer o .NET Env, .env, ele vai fazer um load no nosso arquivo .env. Já vamos preencher nossa variável API Key com o conteúdo .env getString com o conteúdo da chave que nós criamos. Aqui nós vamos copiar o nome da chave, vamos ver aqui. Pronto, API Key. Deixa eu ver se eu lembrei de excluir daqui. Sim, excluí. Opa! Vamos colocar ela aqui. E teoricamente, nós já vamos ter preenchido aqui nossa API Key, o que nós impedimos dessa API Key ficar ali no código, visível para quem lê o código. O exemplo é bem simples e nós já vamos, não aqui, né? Claro, nós vamos, aqui não precisa desse Ctrl Shift K para excluir, não precisa dessa chamada aqui da base, classe base. Vamos criar aqui, a indentação não está boa, aqui eu estou com problema com a indentação do código. Vamos criar aqui um método, por exemplo, GenerateImage. Então, ele vai ser privado mesmo, private, ele vai ser um void. Vamos chamar ele de GenerateImage. Nesse ponto, deixa eu dar um Ctrl B para a gente ver mais código aí. Nesse ponto aqui, nós já vamos nos utilizarmos do componente. Nós não chegamos a instalar o componente ainda, né? O OpenAI. Então, para que nós possamos nos comunicar com a API do DAWI, nós temos várias maneiras, claro. Eu poderia utilizar simplesmente um HTTP client aqui, que iria dar certo, mas vamos optar por instalar o componente deles. Para isso, nós vamos aqui, .NET Edge Package, para acessarmos o gerenciador de pacote do Nugget, e vamos disparar aqui OpenAI, como você está vendo aí. Uma coisa que eu esqueci, eu acho que é bom mencionar, a página está dessa maneira porque nós paramos lá o servidor. Quando nós disparamos um comando .NET Edge Package, nós estamos na verdade acessando o Nugget, que é o gerenciador de pacotes utilizado pelo .NET. Então, se você digitar Nugget e o nome do pacote que você instalou aqui no buscador, por exemplo, OpenAI, você aqui tem umas informações abrangentes, interessantes, uma documentação sobre o componente que você está instalando. Por exemplo, aqui já tem uma maneira de você inicializar aqui o componente, que a gente já vai se aproveitar disso. E, inclusive, você vê aqui que é bem abrangente, tem várias informações interessantes. E muitas vezes você não pode esquecer de ir aqui no Project Website para você ver qual foi o criador, e aqui no Source Repository, porque muitas vezes aqui tem mais informações do que aí na página do Nugget. Aparentemente, aqui no repositório são as mesmas informações, pelo que eu estou vendo. Vou até fechar esses links e vou colocar na descrição. E as pessoas me perguntam, aqui no caso, a página do website também, eles colocaram a mesma do GitHub.
As pessoas perguntam por que eu digo que os links ficam na descrição, mas não encontram. É porque, é assim, eu digo na descrição, existe um primeiro link aí na descrição que leva para os recursos desse vídeo. Aí os recursos podem ser, por exemplo, trechos de código, pode ser URL de repositório, pode ser as URLs mencionadas aqui, os websites. Então você tem que clicar nesse primeiro link aí que você obtém mais informações sobre esse conteúdo. Vamos deixar até aqui, porque eu acho que nós vamos fazer o código baseado nisso aqui. Eu ainda não ensaiei esse vídeo, espero que dê tudo certo. Então vamos lá. A gente vai criar aqui um var, como ele fez lá, API igual a new openai. E aqui ele já está pedindo um API Authentication. Vamos ver o que é isso aqui. Pelo exemplo aqui, ele já está colocando OpenAI API, né? Tá certo. Pelo exemplo aqui, ele já está colocando a chave como string. Então vamos fazer isso. Então, como nós já temos a chave, que é o nosso API Key, podemos colocar a chave aí. E vamos agora já fazer a chamada. Vamos criar uma variável response para a gente guardar a resposta. Essa chamada é uma chamada assíncrona, por isso nós vamos colocar... Opa, endoidou aqui. Vamos colocar um await. Vamos chamar nossa API. Vamos dar uma olhada aqui. Você pode vir na documentação aqui e olhar sobre Image APIs, DAWI. Nós esquecemos de colocar o images lá, então podemos chamar, vamos tirar esse await ainda, que nós não sabemos se vamos precisar. Inclusive aqui está como image generations, pronto, e parece que está um pouco diferente. Ele colocou aqui como images, interessante, parece que a API está desatualizada, mas tudo bem. Mas a gente vê que é um async, então vamos voltar aqui com o await. E aqui, como você pode ver, ele recebe um Image Generation Request. Então nós vamos criar esse request aí. Vamos criar aqui um new Image Generation Request. Você viu que ficou grande aí? Só que acho que a gente pode... Vamos tentar fazer isso aqui, ó. A gente vai deixar, para não ficar muito grande e feio aí, a gente vai tirar isso aqui. Ele vai dizer que não existe, tudo bem. Vamos já dar um jeito nisso aí. Vou ver se ele vai me ajudar, ó. O que ele vai fazer lá em cima na página um using para facilitar, ó. Então no lugar da gente colocar todo o namespace aqui, ele criou aqui um using openai_api.images, o que facilitou. Ele acho que está dando erro porque nós não preenchemos ainda os campos necessários aqui. Por exemplo, número de imagens, nós vamos gerar apenas uma imagem. Outra coisa, prompt. Isso aqui é importante. Nós já temos o prompt, né? Que é esse prompt text que nós criamos aqui. Então vamos colocar nosso prompt text. Tá faltando algo. O response format, deixa eu ver se ele vai dar umas opções de formato. Olha, como eu tinha dito, você pode ter o formato em base64 ou em URL. Nós vamos querer em URL. Esse formato aí, se eu não me engano, ele é padrão, você não precisa fornecer. Mas nós didaticamente vamos fornecer aqui. Vamos ver se está faltando alguma coisa. O size. O size, vamos ver se ele colocou em constantes. Olha, é interessante, você pode ter... Atenção que essa API, ela é paga. Por enquanto eu estou utilizando aqui o meio grátis para acessar a API. Quanto maior é a imagem, mais eles cobram. Até o ponto que eu estava gravando esse vídeo é cerca de aproximadamente uns 10 centavos por imagem do tamanho 1024 por 1024. Desses outros tamanhos aqui eu realmente não lembro. Nós vamos criar uma imagem 1024 por 1024. Vamos ver se faltou alguma coisa. User, não sei se precisa desse user, acho que não. Pronto, vamos ver do que ele está reclamando. É porque nós estamos utilizando o await, mas esse método não é assíncrono, então nós vamos tornar ele assíncrono. O Visual Studio eu acho que ele pode ajudar. Deixa eu ver se o erro é esse mesmo. Isso, é esse mesmo. Ele não está ajudando aqui, mas é bem simples. Você coloca aqui async task. Async task pode ser só isso, que a gente não está retornando nada, né? Aí você viu que ele corrigiu tudo. E esse retorno aqui é o seguinte. Como você pode colocar um número de imagens maior do que 1, então ele retorna um array. Ele retorna um array interessante. A gente vai criar aqui uma variável x só por enquanto. E nós vamos pegar aqui o response. Acho que é data. A gente vai pegar a primeira imagem e vamos pegar a URL da primeira imagem, que vai ficar nesse x aqui. Mas nós não temos necessidade. Deixa eu ver se até que está certo aqui com a documentação. Ó, é isso mesmo, viu?
nós não temos necessidade de colocar nessa variável x, porque nós já criamos a variável image_url. Então nós vamos tirar esse var aqui e colar a image_url aqui. Nós estamos preenchendo a própria... Pronto, criamos as 3 variáveis, fizemos a chamada e estamos utilizando nossa API Key. E agora nós vamos atribuir, fazer com que a tela entenda isso que nós criamos. A primeira coisa que nós vamos fazer é criar um binding entre o input e o prompt text. Para isso nós vamos apagar esse type text aqui e vamos escrever um @bind igual à variável que nós criamos, que é prompt text. Tá aqui. Já fizemos o bind entre o nosso input, que vai ser o prompt. Então já existe um bind aqui. Se você modificar esse input, ele vai atualizar essa variável prompt text, que por sua vez está sendo utilizado para gerar a imagem aqui. Aqui no src da imagem, nós temos que receber esse image URL. Vamos tentar fazer assim, não estou lembrando muito bem. Vamos colocar aqui image URL. E no botão nós vamos programar o onClick desse botão para que ele execute esse método aqui. É o que nós vamos fazer. Então vamos ver se aqui onClick igual. Como eu não tenho um parâmetro nesse método, eu vou tentar colocar outra coisa que é uma boa prática. Se você está utilizando async, você renomeia o método aqui para async, para que os desenvolvedores tenham menos dificuldade em saber que esse método aí é async. Então renomeamos, então nós vamos colocar aqui no nosso onClick, desculpa, nós saímos aqui do código, então vamos colar aquele método. Pronto. No onClick eu estou chamando aquele método. Teoricamente, já é para tudo estar certo, apesar de muito simples. Vamos limpar aqui, vamos dar um .NET Watch novamente. Então ele está mostrando aí a nossa página que nós criamos. Vamos inventar aqui um prompt, sei lá, qualquer coisa. Vamos ver aqui, um homem ao lado de um cão em frente ao mar. Nós estamos testando ainda, não sei se está tudo ok. Vamos aguardar um pouco. E ele gerou aqui nossa imagem. Olha, interessante, foi o que nós pedimos mesmo. Bem legal essa API. E como nós não criamos nenhum estilo aqui para poder limitar o tamanho, então ele deixou do maior tamanho possível que cabe na página, né? Que eu coloquei ali também como 1024 por 1024. Vamos fazer só algumas coisinhas aqui, que é tirar esse texto quando clicar em gerar. Não é? Então, é bem simples. A única coisa que nós vamos fazer... E outra coisa interessante também que nós vamos criar, já que foi rápido aqui, primeiro nós vamos limpar nosso prompt text antes de começarmos a gerar. Então vamos dizer que prompt text é igual a nada, né? A uma string vazia aqui. Vou até dar uma separada. Uma coisa interessante que nós poderíamos, não sei porque que ele está marcando como errado, foi só temporário, que nós poderíamos criar é uma espécie de loading, né? Que você pode aí usar a sua criatividade e criar da sua maneira. Primeiro nós vamos criar aqui um span, sei lá, eu vou inventar aqui uma maneira, mas tem várias maneiras de fazer isso. Ou até um P mesmo, vamos colocar um P mesmo aqui. Lembrando que o foco aqui não é estilos, né? Então vamos criar aqui uma palavra, sei lá, carregando. Deixa eu ver, aguarde. Carregando, né? Que eu escrevi errado aqui. Carregando. Só que nós só queremos que isso apareça, mas vamos primeiro ver como é. Vamos deixar ele aparecer de qualquer maneira para a gente ver como é que ele está aqui na tela. Ó, aguarde carregando. Poderíamos até... Eu não sei se aqui esse site está utilizando Bootstrap, né? Para a gente dar uma melhorada, mas acho que não vem ao caso não, né? Então, vamos colocar pelo menos em negrito para ficar mais... Colocar um B aqui para ficar mais em negrito. E outra coisa, vamos tentar colocar ele mais afastado um pouco. Eu não sei se aqui está usando Bootstrap, eu realmente nem lembro. Então, por exemplo, margem top, a gente coloca aqui um 4. E também um margem bottom, a gente coloca aqui um 4. Não sei se isso vai dar certo, porque eu não sei se está usando... Ah, até que deu certo. Então nós estamos utilizando aqui o... Então você vê que o texto está sempre aparecendo, né? E você nota que o Blazor é fantástico. E mesmo eu salvando ele recarregando,
ele recarregando, desculpa, ele mantém o estado da página. É bem interessante. Você viu que ele recarregou tudo, colocou aí o texto, mas não perdeu os dados da página. Isso é bem interessante. E pronto, mas nós só queremos que esse texto apareça quando estiver carregando, processando. Então vamos criar aqui uma variável, pode ser private mesmo. Que vamos inicializá-la como falso. Ela vai apenas indicar se está havendo um processamento ou não. É uma coisa bem simples mesmo. Aqui nós vamos recortar tudo isso e vamos colocar aqui um try. Vai dar tempo ainda a gente tratar erro aqui. Aqui o meu formatador não está funcionando direito. O que ocorre é que acima, antes do try aqui, nós vamos colocar aqui um processing igual true, ou seja, está processando. E nós vamos criar aqui, além do catch aí, vamos criar aqui um finally embaixo e vamos indicar que não está mais processando. Ou seja, o finally ele vai sempre executar. Para quem conhece C# sabe disso. Deixa eu baixar aqui que o código está ficando difícil de ler. Podemos até depois, vamos já tratar o erro também, para ficar mais completo o nosso exemplo, se bem que nós estamos perdendo tempo com algo que não é bem o foco, né? Bom, então vamos inventar aqui uma outra imagem, uma mulher, vamos colocar agora uma moça, sei lá, com uma bola, em um campo de... Estou inventando aqui na hora, viu? De futebol. Nós esquecemos de tratar aqui o aguarde, então por esse motivo nós já vamos colocar o erro também. Pronto, vamos duplicar, eu estou utilizando Shift Alt seta para baixo, dupliquei. A diferença é só porque aqui nós vamos colocar na classe aqui, eu não sei se vai funcionar, um text danger, para ele ficar vermelho. Eu acho que é assim, com traço, não estou lembrando. E vamos escrever simbolicamente aqui a palavra erro. Só para ver como é que vai ficar. Ó, ficou aqui um erro. Então se der o erro, ele vai aparecer aqui. Agora nós vamos criar a variável também aqui, erro. Private, ela é private string. Vamos colocar ela como error message. E ela é inicializada como null. Pode ser assim. Já vamos até tratar ela aqui em cima. Primeiro nós vamos tratar a do aguarde aí. Para a gente mostrar no Blazor 7 algo apenas se uma variável, dependendo de uma condição, você coloca um @if. Então, só vai aparecer o que tem dentro desse if aqui, ó, se tiver processing, se processing for true. Deu para entender aí, né? Aqui o meu formatador não está funcionando, eu vou formatar na mão mesmo aqui. Tudo bem. E nós só vamos mostrar isso aqui se aquela variável que nós criamos, error message, for diferente de null. Então, vamos colocar aqui um if, sem perder muito tempo com isso, né? Claro. If error message diferente de null. Vamos abrir e fechar. Alt, eu estou colocando para cima. Pronto, acredito que tenha ficado legal aqui. Vou até dar uma separadinha aqui. Falta ainda nós, caso de erro. Então, quando nós inicializarmos um processo, nós vamos limpar a variável error message. A gente vai tornar ela null novamente. E caso haja erro, nós vamos preencher nossa variável error message com o erro ocorrido. Para isso, nós vamos ter que colocar aqui ou criar uma variável x para que nós possamos pegar a mensagem. Já estou preenchendo o error message com a mensagem de erro que vem. Nós não vamos testar isso, porque provavelmente não vai dar erro, né? Vamos tentar, talvez. E ele está dando um problema com o null aqui, porque como eu tô associando null a ela, ele quer que a string seja nullable, né? Desculpa. Pronto, ele já não está mais mostrando erro nenhum. Eu vou copiar esse erro message aqui, que nós esquecemos de uma coisa. No lugar da palavra erro aqui, nós vamos colocar um @error message. Isso significa que ele vai substituir o conteúdo pelo conteúdo da variável error message. Pronto, nós estamos com o nosso exemplo pronto aqui. Eu dei um zoom sem querer.
Vamos até aproveitar a imagem que nós já tínhamos inicializado aqui, uma moça, deixa eu ver aqui, com a bola em um campo de futebol. Vamos gerar qualquer coisa só para testar, ó, carregando. Ele já deu um erro. Foi bom ter dado isso, que nós testamos aqui o tratamento do erro. Você viu que o processando foi embora e o erro ficou aqui. Vamos ver qual foi o erro. Você precisa informar um prompt? Não entendi. Será que nós mexemos em alguma coisa referente ao prompt aqui? Então o erro é bem simples, é porque nós geramos aqui o prompt text antes, né? Então ele sempre está limpando antes. Nós temos na verdade limpar assim que ele preencher a variável aí, a gente limpa. Então foi um erro bem básico, bem simples mesmo, aqui na pressa de criar o vídeo. Então vamos criar aqui, por exemplo, um desenvolvedor codificando chateado com o resultado. Pronto. Você viu que ele colocou o aguarde aí, o erro deu certo também. E ele está demorando, assim fica mais... a usabilidade fica melhor. Você viu que ele zerou ali o prompt. E olha só que legal, ele realmente colocou o que eu pedi. Então, caros, é isso aí. Eu agradeço pela atenção. Nós estamos aqui iniciando numa comunidade, sei lá, um grupo no Telegram. O link deve ser um dos primeiros aí que está na descrição do vídeo. Eu agradeceria se você participasse. E também eu fico muito grato se você curtir esse vídeo e seguir o canal, que isso vai me incentivar a trazer coisas interessantes como essa aqui. Muito obrigado.